Muito bom dia a vocês, mamães, feliz Dia das Mães. Nós sabemos que é uma data comercial, né? Nós sabemos que é uma data onde o comércio ganha dinheiro. E nós entendemos a importância de uma mãe, não somente num dia especial. Para nós, todos os dias, precisa ser Dia das Mães. Eu quero homenagear aqui, então, todas as mamães, sejam elas novas, sejam elas jovens, sejam elas de mais idade. Eu quero aqui reconhecer a difícil missão de colocar uma vida no mundo e criá-la, transferir princípios, valores, ensiná-la a andar na presença deste Deus maravilhoso. Eu sei que não é fácil criar um filho, eu sei que não é fácil criar uma filha, eu não sei qual dos dois dá mais trabalho, mas eu sei que uma mãe é uma heroína. Eu sei o que a minha mãe passou, eu sei o que a minha mãe sofreu, e acredito que mãe nunca deixa de sofrer, porque tudo aquilo que o filho vive interfere diretamente na vida de uma mãe. Ela sofre à distância, ela sofre de perto, ela muitas vezes chora escondido, sofre calada, muitas vezes não é entendida, compreendida, mas nós precisamos amar as nossas mães. Não existe mãe perfeita, do mesmo jeito que não existe filho perfeito. Mas nós, que somos de Deus e conhecemos a sua palavra, nós precisamos orar pelas nossas mães e interceder pelas suas vidas e fazer de tudo para que elas vivam felizes e abençoadas. Eu quero aqui render minha homenagem à minha mamãe, que geralmente está no culto da manhã de domingo, a dona Iracema. Levanta a mãozinha aí. Glória a Deus pela vida da minha mamãe, não é? Ainda tenho a minha mamãe. Fica aqui a saudade para aqueles que, infelizmente, não têm a sua mamãe do lado, como eu tenho a oportunidade, o privilégio de ainda ter. Então, quero dizer que amo minha mamãe do fundo do coração. Está aí minha irmã também, querida, que com certeza tem esse mesmo amor, carinho, respeito e admiração, né? Eu quero aqui fazer uma homenagem em nome das mamães, através da pastora Márcia, querida, não é? Ela mamãe também. Então que todas as mamães sejam abraçadas através do abraço gostoso, através dessa irmã querida que é a nossa pastora Márcia, tá bem? Gostaria de dizer que eu amo vocês e eu me sinto assim muito lisonjeado, porque eu sou filho de muitas mães. Tem mães na igreja que dizem assim: pastor, posso ter por você a consideração de um filho? Não precisa perguntar, não é? Porque tem senhoras aqui na igreja que cuidam de mim com tanto carinho, que eu acredito que é a transferência do carinho de uma mãe. Tem mãe que diz: pastor, eu gostaria tanto que meu filho fosse como você, que trilhasse caminhos como você, de fé, ajudando as pessoas, mas está na criminalidade, marginalidade, bandidagem, está no vício, está no tráfico, está nos caminhos errados, mas pode me chamar de filho, e eu tenho um carinho de muito respeito a todas vocês que cuidam de mim. Pastor, já almoçou? Pastor, já jantou? Pastor, já tomou café? Tem irmã que chega para mim e diz assim: pastor, estou te dando um dinheiro para você cortar esse cabelo. É coisa de mãe, não é? É coisa de mãe. Pastor, eu estou te dando esse dinheiro para você comprar um outro par de sapato, que eu estou percebendo que o senhor só está vindo com esse. É coisa de mãe. Como é que vai perceber que eu tenho um sapato só? Pastor, está aqui um dinheirinho para você comprar uma roupa, porque essa aí está apertada.
Eu falei, eu não sei o que acontece na pandemia. Eu acho que eles colocaram alguma coisa na água que a roupa encolhe, fica apertada, não dá para a gente usar mais. Então é coisa de mãe, não é? E é interessante essa transferência de carinho e de afeto. Então quero agradecer a todas as mamães da nossa igreja, do ministério, da família Fé Cristã, as mamães que estão em casa, não é? As mamães que estão lá chorosas, não é? Com os seus olhos marejados, como aqui também. A gente, quando fala de mãe, é um assunto que toca profundamente o nosso coração, não é? As mamães que se foram, não é? E você se lembra, né? De tudo aquilo que foi tão gostoso, aquele tempo que não volta mais. A gente lembra de como ela brigava, ralhava, não é? Puxava a orelha, usava vara de marmelo. A gente é de uma época boa, né? Hoje são os filhos que gritam com os pais, são os filhos que mandam em casa. Eu tive uma situação outro dia onde um filho botou uma mãe para fora. Aí eu precisei ir lá conversar com ele, com muito amor. Eu disse, querido, quem vai para fora dessa casa é você, não sua mãe. Arruma tuas coisas. Está na hora já de você aprender a ser homem, decidir o seu futuro. Vai trabalhar, para de ser preguiçoso, toma vergonha nessa cara lavada. Ele começou a chorar. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu sempre te vi como um pai, me perdoa, mãe, me perdoa, deixa eu ficar na sua casa. Eu falei, vou pensar, depois a gente conversa. Tem gente que me acompanha e fala, pastor, o senhor é bravo demais. Eu falei, não, filho, eu estou fazendo tipo, fica tranquilo. Mas é muito triste ver tudo que a gente está vendo. No meu chamado pastoral, eu tenho que atender mãe machucada, que vai para o hospital, sangrando, toda roxa, e quer proteger o filho. Filho que rouba dinheiro da mãe, vende as coisas de casa para usar droga. Ah, meus amados, ainda bem que tem a igreja de Cristo na terra, para trazer cura a esta sociedade tão doente. A sociedade está cada vez mais longe de Deus, enterrando a fé, sepultando a fé. Mas nós nos levantamos na autoridade, no nome de Jesus Cristo, para proclamar este amor, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Digo, o meu não vai esfriar. O nosso amor tem que estar cada vez mais aquecido. Trate os mais velhos com muito respeito, com muito carinho, com muita estima, com muita consideração. Se os mais novos aprendessem a ouvir os mais velhos, o mundo não seria como é. São tantas lições aprendidas que não podem ser transferidas por conta do orgulho. Hoje aqueles que são mais jovens sabem de tudo, não estão dispostos a ouvir, estão com o coração endurecido. Aí quando eles caem, não existe ninguém que os socorra. Os amigos, aqueles que se diziam amigos, desaparecem. Ninguém patrocina a sua defesa. Fica por conta e responsabilidade do Ministério Público. Aí vai a mãezinha. Quantas vezes eu levei mãezinha para a cadeia, passando pela vergonha de ser revistada, tirando a sua roupa, todas as coisas sendo vasculhadas. Muito triste. E pensa que os filhos da nossa geração estão dispostos a serem diferentes? Só se o Espírito Santo fizer uma obra linda na vida deles. Porque o diabo tem cegado as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Por isso, incentive o teu filho e a tua filha para vir
a igreja. Porque aqui nós primamos pela diferença. O trabalho de um pastor, de uma liderança, de uma igreja é tão árduo que vocês não fazem conta. Eu estou tão feliz com o nosso ministério infantil, que começou a fazer um trabalho tão lindo com as nossas crianças. Quero aqui parabenizar a Natália, a Lu, a Luciana, quem mais? A própria Leise, quem mais? A Laila, outras pessoas, me ajudem. Oi? Já falei. Falei, né, Lucidalva? Foi a segunda, né, que eu falei? Se eu não falei, falo de novo. Lucidalva, pronto. Quem mais? Então, eu não sei o nome de todos, mas eu me emociono com a criatividade, com o cenário, com a linguagem lúdica para as crianças. Aí tem mamãe que não entende a importância. Meu filho não quer participar, pastor. Deixa, faz tudo o que ele quer, viu, minha irmã? Depois não reclama. E tem pai que não presta para ser pai. Pai tem que participar também. Tem que incentivar o filho, tem que acompanhar o filho, tem que supervisionar o filho. Tem muitos que se desviam pelo caminho, sabe por quê? A ausência de paternidade. Pais que não assumem sua responsabilidade. Tudo fica nas costas da mãe. Vai lá, fala com a tua mãe. Vai lá, resolve com a tua mãe. Para de ser frouxo. Para de ser banana. A última palavra tem que ser do pai. Não, pastor, deixa, eu não quero aborrecimento. Pastor, eu não quero me desgastar. Tá bom, que a mulher se desgaste em dobro. Agora, quando a corda arrebenta, ele vem com tudo e diz para a mulher: a culpa é tua. Não transfere a culpa, assume responsabilidade. Você falhou como pai, você falhou como homem, você falhou como sacerdote da casa. Então, meus queridos, nós precisamos a cargo de ser família no século 21. A educação dos filhos está a cargo do celular. Está gravando isso ou não? Ótimo. A educação dos filhos está a cargo do celular. O celular que tem educado as crianças. Só que o celular não forma, deforma. E é muito mais fácil você dizer: toma um celular, veja aí, brinca. Outro dia eu vi uma foto que tiraram aí do culto, e uma criança que já é grande estava lá brincando com o seu celular, com o seu tablet, com o iPad. Gente, já está na hora de ensinar a criança aí na igreja, sentar e ficar quietinha. Pastor, não para quieto. Não para porque você deixa fazer tudo que ela quer. Quando eu era pequeno, saía com a minha mãe dizia: está saindo comigo. Vai sentar, não respira, não pensa e não pisca. Se eu der sinal, você come. Não se intromete nas conversas. Não fica zanzando. Sabe o que é zanzando? Eu também não sabia, mas eu obedecia, né? Eu achava que era alguma coisa assim muito grave. Zanzando deve ser, né? Eu acho que alguma propriedade química, psicótica, droga, da forte. Não sei. Não fica zanzando. Quer dizer, não fica andando para lá e para cá. Aí o pai e a mãe dizem assim: mas pastor, eu não tenho domínio sobre ele. Imagina, um pirralho desse tamanho, você não tem domínio? Tem mãe que diz: pastor, só faz milagre. Eu disse: por quê? Eu vi uma criança batendo na cara da avó, mas ela deu um tapa que estalou. Eu falei: ô irmã, empresta a sua criança para mim, por favor. Vou conversar 1 minutinho com ela no banheiro da igreja. E levei lá no banheiro da igreja. Conversei 1 minuto. Não preciso conversar muito. Criança entende, criança não é boba. Bobo é a gente que diz: tadinho.
Aí eu cheguei para a vovó, falei: bate de novo na cara da vovó. Bate, bem forte. A criancinha fazia assim, ó. Bate. Você vai bater de novo? Diga comigo: nunca mais. Aí a avó disse: pastor, o que o senhor fez? Eu falei: expulsei uma legião. Mas está tudo certo agora. Então, tem mãe que fala: pastor, eu não sei o que acontece, mas o meu filho gosta tanto do Senhor. E pode ver, a criançada vem, me abraça, que quer estar junto, mas por quê? A criança sente falta disso. A criança às vezes provoca uma correção, ela quer que você chegue junto. A criança está tão carente de carinho, que ela quer, nem que seja um corretivo. Então ela provoca, ficar rebelde, teimosa, boca dura. Mas aí a gente tem que aprender. Mas a nossa casa tem que ser uma casa cheia de muito amor. E não é fácil, né? Por quê? Porque o amor é fruto daquilo que muitas vezes pode dividir, separar, que traz alguma discussão, briga, discórdia. Aí você diz assim: eu vou ser mais compreensivo, eu vou entender, embora eu não aceite, eu vou amar, embora eu não concorde, eu vou respeitar. É meu filho, é minha filha. Mas a gente precisa se colocar. Então, tem mamães que no dia de hoje não vai receber nem o feliz Dia das Mães. Os filhos estão ausentes, bem longe. Os filhos estão machucados pelo diabo. Porque não pense você que é só algo natural. A gente tem falado sobre a alma, não é? Prisões da alma. Então tudo começa de forma muito natural. A pessoa pensa que não tem nada a ver com o diabo, e tem tudo a ver. Porque o inimigo das nossas almas quer ferir, machucar, provocar feridas que ficam abertas às vezes a vida inteira. Então tem filhos que no dia de hoje não está nem aí. Tem gente que pode comprar presente, muito que bem. Tem gente que não pode, mas é bom estar lá. Dá um abraço, um beijo. Viu, mãe? Hoje não tem presente não, viu? Só um abraço e um beijo, tá? Não sei, acho que ela não acreditou muito não. O duro quando a pessoa pensa assim, ela cria uma expectativa. Ela deve estar pensando: acho que ele tem um marido para dar para mim. Não, pelo amor de Deus. Minha mãezinha está com 73, está querendo se casar, está bonitona ainda. Se tiver algum fazendeiro, quando eu falo de fazendeiro, eu lembro da Adri. A Adri também está em busca de um fazendeiro, né? Tinha uma amiga aí que estava também, mas agora, né, ela não está mais, né, Adri? É só você mesmo, né? Uma vez ela mandou não sei como é que chama, um videozinho, que a Adri tem um bom humor, né? Ela mandou um videozinho, aí dizia assim no videozinho, né? Um homem todo bombadão, bonitão: o cowboy vai te pegar. Eu falei: hein? Então é o seguinte: se o fazendeiro foi mais novo, é da Adri. E se for mais velho, é da minha mãe. Ah, você está atrás de um também? Tá certo. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Você está livre das prisões da alma. Quando fala: não quero. Claro que quer. Por que dorme com vários travesseiros? Tem que abraçar um de noite. É saudade. É ou não é? Dorme lá, tarracada no travesseiro, depois diz que não quer casar. Claro que quer. Sabe? Mas a gente tem que se curar primeiro para casar, porque senão vai fazer o outro sofrer, é ou não é? Para atormentar a vida do coitado, deixa ele quieto lá, solteiro.
Mas é assim, mas eu pensando bem, eu acho que o velho eu vou deixar para a Adri e o novo eu vou deixar para minha mãe. Não sei, a senhora anda, só que é um velhinho mesmo. Não muito velho assim, né? Oi? Da sua idade para baixo. Tá certo, tá bom. Mas tem uns velhinhos ajeitados, né? Você quer um também, Nice? Nice, você tá bonitona, Nice. Tá ajeitadona. Ó, e tem mulher que prende o marido pelo estômago, né? Antigamente era assim, né? Uma mulher prendia o marido pelo estômago, é ou não é? Hoje não é mais não. Hoje é na primeira noite. Mudou os princípios, os valores. Hoje tem mulher que se vende tão barato. Não adianta culpar o homem, né? Dizer, o homem que é predador, o homem que é isso, que é aquilo outro. Não, a mulher tem que dar valor. A mulher que tem que impor os seus limites. Tem uma moça aqui da igreja, é uma gracinha ela, eu amo ela demais. Ela é muito querida. Ela é uma jovem e ela estava namorando. Quando o rapaz quis avançar o sinal, ela deu cartão vermelho para ele. Falou, comigo não, querido, tchau. Olha que belezinha. É uma mulher que precisa, uma moça que precisa casar bem, com um homem que dê valor para ela. Então ela está aqui, ela acho que sabe que eu estou falando dela. Mas é bonito isso, não é? Não é de encher um pai de orgulho? Fala, olha, graças a Deus, minha filha puxou a mãe. Não puxou ele, né? Sem vergonha. Brincadeira. Então fica aqui, feliz Dia das Mães a todas as mamães. Meu beijo a você que está em casa, você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e do mundo, tá? Feliz Dia das Mães a todas vocês, tá certo? Então, um beijo no coração. Nós temos orado pelas mamães e que Deus renove as suas forças, dê muita saúde, proteja nesse tempo tão terrível de coronavírus, né? Se estamos aqui, gente, já é um milagre, não é?